Graça e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Porém, antes de darmos continuidade ao nosso assunto, eu quero fazer uma oração pedindo a unção de Deus para esse vídeo e para que ele possa ser bênção na sua vida. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de pregar o Evangelho para o teu povo. Senhor, nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus me capacite, me unja para que essa palavra seja penetrante igual espada e que ela possa edificar, mudar, transformar e abençoar todos aqueles que nos assistem em nome de Jesus. Também, Pai, conceda espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento da palavra para aqueles que vão nos assistir. E desde já nós queremos declarar toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso querido Deus e Pai. Querido, deixa eu te dizer algo. Todos nós falamos muito sobre a vinda de Cristo. E eu quero lhe dizer que a vinda de Cristo já está determinada. Já está designada no calendário de Deus. No dia que chegar aquele dia, que aquele dia vai chegar e não vai demorar muito, o Senhor vai arrebatar sua igreja, vai ser como um rapto. Uma coisa tão rápida que as pessoas nem vão se dar conta. Quem não é do reino não vai perceber que houve arrebatamento. Mas aqueles que perderam seus entes queridos, não perderam, eles subiram para a glória. E logo aqueles que ficarem aqui vão nos encontrar, porque haverá oportunidade ainda durante a grande tribulação de muita gente ser salva e se salvar dos quintos do inferno. Veja, em Gálatas 4:4 diz o seguinte, 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja, há um mistério nesse tempo, na plenitude do tempo, para nós. Para Deus não. Ele já sabia o dia e no dia certo ele mandou Jesus, nascido da Virgem Maria, para resgatar a humanidade que estava condenada ao fogo eterno por causa do pecado do nosso pai Adão. Mas a partir do momento que Jesus veio, ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso à pátria celestial, ao reino do nosso Deus. Depois da queda de Adão, levantou-se aproximadamente quase 4.000 anos para a vinda de Jesus. Ninguém sabe por que isso levou tanto tempo. Só Deus sabe. Mas o fato é que o tempo chegou. E, querido, no dia que o tempo chega, não tem escapatória. Tanto para você nascer, como para você morrer. No dia certo, bye bye. Então, não fique ansioso, querendo antecipar ou querendo postergar, porque não vai ser possível. As pessoas costumam dizer que Deus atrasa, mas não falha. Eu quero lhe dizer que Deus nem atrasa, nem falha. Ele vem na hora certa, na hora determinada. Como a gente sofre com isso, amados? Nós achamos que Deus está atrasado, que Ele se esqueceu de nós. Ficamos decepcionados, reclamamos bastante. Isso pode provocar um retardamento da bênção. Sabe por quê? Porque esse tempo determinado está relacionado com a nossa capacidade, nossa maturidade, nosso treinamento, nossa condição de estar preparado para administrar aquela bênção maravilhosa. E Deus não bota tudo a perder por imaturidade. Observe que o nosso querido José estava numa prisão. Ele já tinha vindo de uma situação complexa quando os seus irmãos, que tinham ciúmes dele, jogaram numa cisterna e depois venderam ele como escravo para o Egito. Ele foi para o Egito, vendido como escravo. O chefe da guarda de Faraó, Potifar, comprou ele, levou ele para sua casa e lá José prosperou muito e fez Potifar prosperar.
Num belo dia, a mulher do Potifar põe os olhos em José e decide levar ele para a cama. E José pulou fora. Mulher, como eu poderia trair a confiança do meu chefe, que confiou tudo a mim, e principalmente do meu Deus, indo deitar com você? Negativo. E saiu correndo, ela segurou a roupa do José, ele correu nu. E aí ela fez aquele estardalhaço, os guardas chegaram, ela fez: esse hebreu aqui quis me violentar. E o Potifar não acreditou muito na conversa dela, mas era a esposa, levou para a prisão. E José lá na prisão, ele achou graça do chefe da prisão, e ele se tornou o chefe ali do local. De repente chega dois caras do governo, um padeiro e um copeiro. O padeiro teve um sonho, o copeiro também. E de manhã eles contaram aquele sonho para José. E José disse que o padeiro iria ser condenado e morto. Em contrapartida, o copeiro iria sobreviver e ia voltar a servir ao rei, ao faraó, no palácio. E tal como ele profetizou os sonhos, ele aconteceu. E quando o copeiro foi restituído ao palácio, José fez um pedido para ele: ô, querido, quando você estiver lá no palácio, fala de mim para Faraó, para que eu possa sair desse lugar de tormento. Gente, José não tinha ninguém para advogar para ele. Não tinha dinheiro para contratar advogado. Não tinha nenhum parente ali que pudesse interceder por ele. Era um caso perdido. Era um caso para ficar a vida inteira na cadeia, porque, segundo o costume, não foi verdade, mas é o que prevaleceu, ele mexeu com a mulher do Potifar e, como tal, era condenado a muitos anos de cadeia. Mas, você já imaginou se no dia seguinte o copeiro chegasse para Faraó: Faraó, tem um cara lá na prisão que ele profetizou meu sonho, bababá. Aí o Faraó vai dizer: mas o que eu tenho com isso, rapaz? Sai daqui, vai para lá. Então Deus fez o copeiro esquecer daquela conversa de José. Alguns anos se passaram e Faraó teve um sonho enigmático que ninguém no palácio conseguia decifrar. E ele estava a ponto de matar todos os adivinhos, todos os caras que adivinhavam as coisas lá, porque não dava a definição. Foi nessa confusão, nessa dificuldade de achar uma pessoa capaz, que Deus fez lembrar o copeiro. Aí o copeiro falou: Faraó, o negócio é o seguinte, quando eu estava na prisão, nós tivemos um sonho assim assado, e o José, ele decifrou o sonho corretamente. O padeiro foi condenado e eu fui liberto. Se você quiser, ele está lá ainda, pode mandar chamar ele, que ele vai dar interpretação para o teu sonho. E não deu outra. O faraó mandou buscar o José, que tomou um banho, fez a barba, se emperequetou todo e foi conversar com Faraó. E Faraó contou o sonho para ele. Ele falou: olha, Faraó, esse sonho não sou eu quem vou dar a definição, mas o meu Deus vai dar a resposta certa. E aí, ele falou: seu sonho é o seguinte, haverá 7 anos de grande prosperidade no Egito, que são as vacas gordas. Mas depois vai chegar uma seca de 7 anos, que vai consumir tudo. Eram as vacas magras. Então, eu aconselho a Faraó que nos 7 anos de fartura, construa armazéns, silos, para estocar 20% da produção do estado do Egito, para que quando chegar o tempo da escassez, o faraó tenha produto em estoque para manter o mundo civilizado vivo, senão vai morrer todo mundo de fome. Eu sugiro que o faraó chame um homem competente, confiável, que terá essa tarefa de administrar essa colheita para que não falte trigo no ano da fome.
Aí Faraó falou, mas será que eu tenho no meu reino aqui alguém mais capaz do que você, José, que tem o espírito do Deus vivo? Não, é você o cara. Agora você imagine uma coisa, pensa comigo. O cara saiu da prisão. Faraó não pegou os antepassados dele, atestado de bom menino, não pegou nada. Simplesmente porque Deus, que estava no controle, disse, Faraó, segura o menino aí que ele é meu. E José foi escolhido primeiro-ministro do Egito. Amado, a primeira coisa que Faraó fez foi arranjar uma esposa para José, para ele não correr o risco que Faraó, que o Potifar correu. Embora não tenha sido verdade, mas essas coisas, essas notícias correm. Então, Faraó arrumou uma esposa para José chamada Potífera, filha do sumo sacerdote lá da região do Egito. Então, eu lhe pergunto, primeiro, se o copeiro conversasse com Faraó sobre José, Faraó não queria nem saber quem era José. Segundo, José era muito novo, ele era muito impetuoso, ele era muito, dizem que um pouquinho orgulhoso. Então ele precisou passar 13 anos na prisão para aprender a ser humilde, a dar a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. E quando chegou o momento certo, o próprio Deus tirou ele da prisão e colocou no palácio. Então veja que se não tivesse esse tempo de treinamento, de maturidade, de experiências, Faraó, José não estaria apto para exercer essa função tão séria, tão importante, que hoje a história conta dessa seca e da capacidade de José, que não fez nenhuma faculdade, mas Deus o treinou e ele assumiu essa função e realmente o mundo experimentou 7 anos de bonança e 7 anos de crise. Foi através dessas crises que os pais de José se achegaram a ele, porque tinham que comprar trigo no Egito. E nessa ida para comprar trigo, ele reconheceu os irmãos, e aí houve toda aquela reconciliação, mas isso é um assunto para um outro vídeo, não é o assunto de hoje. Mas o assunto de hoje é que há um tempo determinado, e Deus não atrasa, Deus não prolonga o seu tempo para lhe tratar, para lhe machucar, para lhe oprimir, não. É um treinamento que você vai passar, preparatório, para quando você chegar nos escalões que Deus preparou, você esteja pronto. Eu creio que Deus tem algo para mim. Eu já estou com quase 73 anos, estou servindo a Deus numa igreja muito abençoada, mas eu tenho promessa que Deus tem coisas grandes para mim. Não sei o que é, nem estou com pressa, porque eu vou esperar o tempo de Deus. Com certeza, esse tempo vai chegar e Deus vai me colocar nesse lugar que Ele preparou de antemão para mim estar. Mas o importante é você confiar em Deus, esperar em Deus, fazer tudo o que Deus te mandar fazer com o melhor das suas forças, porque o tempo vai chegar e você precisa estar preparado. Eu sei que estamos vivendo os últimos dias do nosso planeta, mas isso requer de nós um treinamento acelerado, porque as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Você acha que Deus está demorando para atender a sua bênção? Ele tem uma boa razão para isso. Amado, uma das coisas que mais desagrada a Deus é a falta de gratidão. Eu pergunto a você, como é que foi o teu ano de 2024? Para mim foi maravilhoso. Ah, você não teve problema, pastor? Tive um monte. Mas de todos eles, Deus me lembrou. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Então não se assuste, não se desanime, não se desespere quando uma coisa acontece fora do seu controle, que você não tem assunto, que você não tem jeito. Deus tem. E se aconteceu, é porque Deus permitiu. Eu gosto muito daquele versículo de Romanos
8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é preciso acontecer muitas vezes coisas ruins na sua vida para você passar um estágio de aprendizado, de treinamento para as coisas maravilhosas que Deus tem lá na frente para você. Então não seja burro, não seja ingrato, não seja desinteligente, não fique chateado com Deus porque Deus não faz nada errado para lhe prejudicar. Se alguma coisa ruim está acontecendo é para o seu bem. A nossa cabeça não aceita isso. Que as coisas ruins que acontecem com você, que Deus permite que aconteça, é para o seu bem. Mas creia nisso, amado, que é a pura verdade. A maneira como você reage ao tratamento pode demorar mais ou menos para a coisa acontecer. Então seja inteligente e já aceita de cara aquilo que Deus estabeleceu para você, porque é bênção pura. Então, meus queridos, não se esqueça desse detalhe. Deus não atrasa. Se alguma coisa está demorando é porque é um propósito de Deus para lhe dar um treinamento para fazer a coisa certa. Você acha que Deus está demorando para atender a sua bênção? Ele tem uma boa razão para isso. Lucas 18, 7 e 8 diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A Bíblia, esse assunto aqui, esse tema, esses versículos, fala de um juiz que não temia a Deus. E uma viúva ia todo dia perturbar aquele juiz, pedindo a ele que julgasse a sua causa. Mas ela era desconhecida, uma velhinha chata, e o juiz não estava nem aí. Mas toda semana ela ia lá importunar o juiz. Juiz, julga a minha causa. Juiz, julga a minha causa. Juiz, julga a minha causa. Chegou uma hora que aquele juiz encheu o saco, como diz na gíria. Falou assim, sabe de uma coisa? Eu não temo a Deus, eu não temo nada, mas eu quero ficar livre da importunação dessa mulher. Deixa eu logo julgar a causa dela aqui, ela vai embora. E aí, Jesus faz essa pergunta. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, ele está se referindo, ora, se aquele juiz iníquo que não temia Deus atendeu aquela mulher por causa da importunação, será que Deus não está atento às orações que eu e você fazemos dia e noite e a gente acha que está demorado? Não está, não. Deus está preparando algo. Veja, se ele fizer isso, quando Jesus vier, achará porventura fé na terra? Certamente que não. Por isso é que ele nos leva a um caminho um pouco tortuoso, um pouco ladeira e descida, para nos tratar em algumas coisas, para exercer fé em Deus, confiança em Deus, depender de Deus, esperar em Deus. Então, amados, é muito sério isso. Se Deus te der a bênção fora da época, essa bênção vai virar maldição. Então, não tente apressar os fatos. Uma herança recebida fora do tempo vira maldição. O filho pródigo está aí para nos exemplar. Recebeu a sua herança em vida, o pai nem morreu. E ele foi lá, detonou tudo. E depois voltou com o rabinho entre as pernas para pedir emprego na casa do pai. Mas o pai é o pai. Então o pai recebeu, deu honras para ele, botou sandália nova nos pés, anel no dedo e fez uma festa, porque aquele filho estava morto e reviveu. Então, meus amados, não tente apressar o tempo, não tem como. E você, para ficar em paz, descansa no Senhor.
Descansar é botar a mão no travesseiro, na cabeça, encostar no travesseiro e esperar. Eu sei que não é fácil, eu tenho dificuldade, mas estou me esforçando para aprender a descansar em Deus, porque no tempo certo Ele vai realizar todas as coisas. Então, esse texto acima que acabamos de ver, vai depressa nos fazer justiça. Só que a medida de tempo de Deus é totalmente diferente da medida de tempo do homem. Um outro exemplo também que nos deixa muito animados e inquietos é as irmãs de Lázaro. Ele sabia, Lázaro ficou doente e elas mandaram avisar Jesus: Senhor, aqueles a quem tu amas está gravemente doente, venha orar por ele. Então as irmãs de Lázaro ficaram bravas com Jesus, porque ele não veio na hora que elas queriam. Olha só, vamos ver o versículo. João 11, 3-6 diz assim: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar que estava. Imagina, a gente quando está aqui, fulano está doente, você corre lá no hospital, vai lá orar, pá. Jesus, sabendo disso, que Lázaro estava doente, demorou mais 2 dias. E aí ele falou para os discípulos: olha, essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para a vida. E foi bom que eu não estivesse lá, porque Deus vai querer fazer algo extraordinário com isso. Aí quando Jesus chegou, a Marta já foi encontrar com ele no meio do caminho. Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então ele morreu por sua causa. Mais adiante a Maria vem e faz a mesma citação. Senhor, se tu não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele falou: Marta, eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória. Aliás, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Falou: não, eu sei, no último dia ele vai ressuscitar. Não, Marta, não é isso. Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Então a Marta, ela queria que Jesus viesse do jeito dela, na hora dela, na maneira dela. Mas, do jeito que Jesus fez, foi muito mais impactante. Ele chegou e falou: onde é que está o morto? Está lá na colina, vamos lá. Não, senhor, não vai não. Já tem 4 dias que ele morreu, já está fedendo, eu peço que o senhor não vá. Não, eu vou. Ele chegou lá, Jesus disse para as pessoas que estavam lá: tirai a pedra, porque a essa altura já estava enterrado, já estava com a pedra tampando lá a sepultura. E aí os rapazes tiraram a pedra e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E de repente aquele que estava morto se levantou e veio pulando, porque ele estava com os pés e as mãos amarrados. E o Senhor falou: desatai-o e deixai-o ir. E a Bíblia diz que naquele momento, muitos dos judeus que estavam ali creram em Jesus, porque ninguém havia ressuscitado um morto depois de 4 dias de morto. Ora, foi muito maior a glória de Deus com esse ato de Jesus do que se ele chegasse lá e dissesse: Lázaro, ser curado, e Lázaro fosse curado. Era mais uma cura. Não ia criar impacto, não ia criar nenhum fato novo. Mas Deus é estrategista. Ele permite as coisas de acontecer para nos dar um ensinamento, para nos dar um treinamento. Então, veja só, esse episódio de Lázaro foi maravilhoso. As irmãs de Lázaro ficaram indignadas com Jesus, ficaram bravas com ele. Se o senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Marta, ele vai ressuscitar. Eu sei, no último dia todo mundo vai... Não, Marta.
Não é no último dia, é hoje. Eu não te disse que se você crê, gente, essa palavra é muito poderosa. Se você crê, você verá a glória de Deus. Eu creio e tenho visto a glória de Deus em muitas coisas na minha vida e vou ver muito mais, porque eu continuo crendo. Então, meu amado, Jesus chegou para Tomé, estava tudo fechado, e Jesus simplesmente entrou com as portas fechadas. Chegou, Tomé, vem cá. Tomé foi lá, põe a mão aqui no meu dedo, põe o dedo aqui na minha mão, põe a mão aqui no lombo e veja as marcas dos cravos, veja as marcas da espada. E aí, quando Tomé viu aquilo, se debulhou nos pés de Jesus. Ele falou assim, Tomé, porque vistes, você creu? Sim, Senhor. Pois é, Tomé, muito mais bem-aventurado são os que não viram e creram. A fé não é por vista, meus irmãos. A fé é um ato de confiança em Deus. Como o medo é um ato de confiança no diabo, a fé é um ato de confiança em Deus. Então, Tomé, porque você me viu, você creu? Sim, Senhor, eu creio. Não, Tomé. Bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Eu estou nessa. Eu não vi, mas eu creio. Então, meus amados, mesmo que Jesus se atrase conforme os nossos desejos, ele sabe o que faz e por que faz. As irmãs tomaram um carão de Jesus por causa da atitude delas, de não compreender o mestre, de não respeitar a decisão do mestre. Qual seria mais glorioso? Jesus curar Lázaro de uma enfermidade ou ressuscitá-lo depois de 4 dias de morto e enterrado? É óbvio que na segunda casa. Jesus sabia o que ele ia fazer. Então ele não ficou lá à toa. Não, ele ficou lá para provar o poder dele, as maravilhas dele, a bondade dele. A Bíblia diz que muitos judeus que estavam ali no sepulcro de Lázaro ficaram impactados com o milagre. E muitos creram em Jesus como Messias. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres lá na cidade dele, de Nazaré. Porque as pessoas dizem, o que é esse camarada aí, não é filho do José e da Maria? E aí está fazendo milagre? Então o milagre não é exibição. O milagre é um propósito de fé. Então se você não crê no milagre, para que Jesus vai fazer milagre? Não tem sentido, meus amados. Então, a Bíblia, ela esclarece todas as coisas. Então, meu amado, se tua bênção não está demorando, se as coisas não saíram do jeito que você queria, amado, fica em paz. Deus sabe o que faz. Eu estou aqui 15 anos depois que eu morri, eu ressuscitei, porque não era meu dia de ir. Agora, eu sei que não vou ficar aqui para semente, que um dia vai chegar a minha vez. Porém, eu sou um devedor de Jesus. Eu preciso fazer ainda muito mais coisa para o mestre que eu ainda não fiz. E não fiz não é porque eu não quis, é porque eu tenho que esperar o agir de Deus. Eu não posso atropelar as coisas, eu não posso passar por cima dos detalhes para impor a minha vontade. Não, eu quero muito fazer as coisas para Deus. Deus sabe. Mas eu tenho aprendido na minha maturidade espiritual esperar o sinal verde, porque é Deus quem faz quando Ele quer. Então não compete a mim ficar antecipando coisas, mas eu tenho que estar à disposição. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar ativo. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão deliciosa. Aquilo que eu não fui capaz, Senhor, de mencionar, que o Espírito Santo complete essa obra no coração dos irmãos. E desde já, papai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Abençoa, papai, aqueles que estão nos assistindo. Que o Espírito Santo os alcance e que eles possam receber todo